Sobretudo se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, Salomão está chamando a atenção para que tudo que seja importante, para que tudo que seja aplicável, tudo que seja verdadeiro, tudo que seja puro, tudo que seja de fato necessário para a nossa vida, seja guardada no nosso coração. O coração aqui, a Bíblia está fazendo referência à mente, que tem para o nosso entendimento o centro das emoções, o centro do pensamento, o depositário de toda a sabedoria, e ele está fazendo uso dessa expressão para entendermos e procurarmos nas Escrituras guardar coisas nas nossas vidas. Mas eu disse a vocês que eu vou pensar na história de Esther, e o tema que eu quero pensar com vocês hoje é: Elizabeth, desperte a rainha que há em você. A história nos dá conta que entre 483 e 473 no Império Persa viveu uma bela jovem chamada Esther, cujo nome original na língua hebraica é Hadassah. Hadassah significa murta, que em português é um arbusto do deserto. Suas folhas possuem um perfume agradável quando trituradas. Este arbusto era usado pelos judeus para cobrir tendas durante a festa dos tabernáculos. O nome Esther geralmente é dado a mulheres influentes, como foi essa jovem da qual a Bíblia faz referência, que ela é prima de um homem chamado Mordecai. E quando nós olhamos mais atentamente a história dessa moça, nós vamos ver que ela foi assim escolhida muito jovem para ser rainha, para substituir a rainha Vasti no Império Persa. Olhando o pano de fundo, seria aqueles detalhes que montam a história, eu gostaria de pensar com vocês sobre a história de um rei chamado Assuero. Esse homem era rei da Pérsia, mas ele é mais conhecido pelo seu nome grego, que ele é chamado de Xerxes. Esse homem oferecia um banquete que durou 6 meses. Imagine você participando de uma festa que durasse 6 meses. Então, Assuero oferece um banquete que dura 6 meses e 7 dias. E os convidados foram 120 príncipes do seu próprio reino, alguns nobres e alguns convidados especiais de outros reinos. Vasti, a sua esposa, que era a rainha do Império Persa, ao mesmo tempo ela oferecia também um banquete e dava atenção às mulheres que haviam vindo de outros lugares, convidadas, e também aquelas mulheres que lhe serviam no palácio. Então havia aqui uma concorrência. À medida que o rei dá um banquete, a rainha também está dando um outro banquete. A Bíblia não descreve os detalhes do banquete oferecido pela rainha Vasti, mas nós não sabemos assim o que realmente aconteceu ali. O que sabemos vem da cultura hebraica e da tradição oral dos rabinos. E os rabinos nos dão conta de que o rei, com o coração cheio de vinho, ou seja, já havia tomado um pouco a mais de vinho, estava com o seu coração já alegre, ele determinou que os seus camareiros trouxessem a bela e formosa rainha Vasti para que a sua beleza fosse contemplada. A rainha deveria se apresentar à festa do rei exibindo as vestes reais e portando a coroa real. Vasti, que não era submissa, que não era sábia, se negou a atender a ordem do marido, o pedido do rei, e para agravar a sua recusa, ela também virou as costas para o rei da Pérsia. Ou seja, além de rejeitar o convite do marido, ela está virando as costas para um decreto do rei, para um chamado do rei. Vasti não entendeu que a coroa do reino era ela. Algumas mulheres possuem beleza, talento e qualidade, e elas não se dão conta que às vezes são elas que acabam ornamentando o local, são elas que são a rainha da festa. A rainha simplesmente disse que estava muito ocupada e com a sua própria festa, e por motivo de força maior, preste atenção,
Geralmente nós usamos essa expressão, e quando usamos a expressão por motivo de força maior, aqui estamos dizendo que ela é um motivo de força menor. Então a rainha diz que por motivo de força maior não poderia desprezar as suas convidadas. O rei ficou bravo, e por ter sido humilhado, a sua raiva chegou ao lugar da ira, e o rei foi consultar os seus sábios e conselheiros do Império Persa. Esses sábios, eles participavam ativamente da vida social e política do reino de Assuero. O fim foi trágico. Vasti não teve um final feliz. Ou seja, o conselheiro mais influente da corte, chamado Memucã, ele contaminou o rei, encheu a cabeça do rei com algumas ideias. Memucã disse ao rei que a rainha não pecara somente contra o rei, mas também havia pecado contra os príncipes e havia desrespeitado os convidados do rei, bem como todos os homens da Pérsia. Isso foi tido como algo assim muito grave da parte da rainha. E Memucã disse mais ao rei Assuero que ele tomasse uma medida mais enérgica, senão todas as mulheres da Pérsia, a partir dali, seguiriam o exemplo da rainha e acabariam desprezando, desrespeitando e desobedecendo os seus maridos. Com isso, os casamentos seriam abalados no Império Persa. Ou seja, para esse conselheiro do rei, Vasti era um péssimo exemplo como mulher, como esposa e como rainha. Esse conselho durou algumas horas, e após analisarem o caso, a proposta de Memucã, seguida pelos demais conselheiros, foi que o rei baixasse o edito real, dizendo que Vasti fosse destituída do cargo, e ela acaba perdendo todos os seus bens e expulsa do palácio. Preste atenção, por um momento essa mulher, ela é a rainha do Império Persa, e de uma hora para outra ela perde tudo, ela perde todos os seus bens, ela perde todos os seus cargos, e ela foi destituída do reino. A notícia se espalhou por toda a Pérsia, e os conselheiros disseram ao rei que redigisse um decreto. Nele estaria ordenado que todas as mulheres da Pérsia deveriam honrar e obedecer aos seus maridos. Também foi decretado que o rei procuraria uma nova esposa, que lhe fosse obediente, sábia, submissa, além de bela. Segundo a cultura hebraica, Assuero foi mais longe e mandou decapitar Vasti. Então, de um momento para o outro, essa mulher que era rainha, que era a esposa do rei, que usava a coroa real, acabou perdendo a sua cabeça. O fato abriu caminho para que Esté chegasse ao trono, sucedendo Vasti. Agora, eu gostaria de chamar a atenção principalmente da Elizabeth para as lições que vamos passar a observar a partir daqui. Primeiro, quando nós olhamos essa história, tem uma coisa interessante aqui. A Esté, ela escondeu a sua origem. E por que ela escondeu a sua origem? Porque o seu povo poderia ser visto como um pequeno povo, como um povo escravo, e poderia ter visto como um povo sem real significância no Império Persa. Então ela acaba escondendo a sua origem. Agora aqui tem uma lição para nós. Deus às vezes esconde certas coisas e Ele dá a conhecer somente a um grupo muito pequeno, para que as coisas que nós julgamos pequenas tenhamos a relevância maior depois. A glória de Deus é esconder certas coisas, enquanto a glória dos reis é mostrar essas coisas. Isso é visto na vida de Assuero. Assuero quer mostrar a beleza da mulher que tem, Assuero quer mostrar a sabedoria da mulher que tem, Assuero quer mostrar as vestes reais, quer mostrar a sua rainha com toda a coroa, com todo o brilho que ela possuía. Mas parece que Vasti não deu muito valor para isso, e ela acaba virando as costas para o rei. Agora, isso é um segredo para a vida. O verdadeiro crente deve buscar e crescer na sabedoria que contém nas Escrituras para a sua vida, crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além do mais, a Bíblia é um livro de segredos. Esse crente, ele deve desvendar os segredos divinos, que é a chave para quem deseja servir melhor ao seu Deus. Vasti, na posição de rainha, ela tinha direitos, mas também ela tinha deveres. Ela tinha privilégios, mas também tinha obrigações. Dentre essas obrigações, ela deveria comparecer após o convite do rei.
e ela falhou, desprezou tudo aquilo que era das suas prerrogativas, e ela representava ali um estado de rebeldia. Ela não era mais a glória do rei, ela não era mais a coroa do seu marido. O apóstolo Paulo vai dizer que a mulher é a glória do homem, mas ela abdica dessa posição e vira as costas para tudo isso. Agora, eu faço uma pergunta exclusiva para Elizabeth: você pensa em ser esposa um dia? Claro. Eu não sei porque as mulheres geralmente têm o sonho de casar e ter filhos, né? E começa muito interessante, porque desde muito cedo ela começa a arrancar os negócios aqui na marra. Vocês já prestaram atenção? Né? Depois começa a andar de salto alto, parece tem que andar com cuidado, senão, né? Mas é assim, esse é o mundo feminino, elas são a glória que embeleza a nossa vida. Então, se você pensa em ser esposa um dia, você não será colocada no mundo dos casados para ter a sua vida particular, para ter os seus sonhos pessoais, para que os seus sonhos como rainha sejam realizados, para que você viva uma vida completamente separada e independente do seu marido, para fazer uma festinha particular e independente da sua casa e da sua família. Você será ao mesmo tempo a glória do seu próprio reino e também a glória do seu esposo, bem como a alegria da sua casa e da sua família. Se você não quiser ser submissa, se esse ministério de esposa é pesado, não case. Permaneça solteiro. O homem é a coroa da criação, diz o Salmo 8. Mas coroa então é sinônimo de reinado, e essa mulher, ela é a glória do homem. Ou seja, todo ser humano, como homem, nasce incompleto, ele precisa de alguém para completar, para dar suporte. Eu costumo dizer que todo maluco precisa de uma mulher sensata para enfiar juízo na cabeça dele. E Deus tem colocado algumas mulheres assim sensatas no mundo. Vocês que são homens, eu espero que vocês tenham sabedoria para poder descobrir qual é a sua. Então, o homem, ele é colocado nessa posição de liderança. Isso significa que nenhum de nós pode passar nessa vida sem deixar um legado na história. Aí vem uma pergunta: quem foi Esther? Esther é uma jovem, órfã de pai e mãe, sem um lar referencial. Ela foi criada pelo seu primo, Mordecai. Além disso, Esther era escrava na Babilônia, depois de Judá ter sido conquistada e ter sido feito cativo pelo Império Babilônia e depois pelo Império Persa. Em seguida, a Pérsia, que acaba conquistando a Babilônia, abre caminho para que Esther concorra à vaga de rainha. Além de ocultar a sua origem, Esther teve que mudar o seu nome para poder participar desse concurso de rainha. O nome de registro dela era Radassa. Radassa, né, que tem um significado especial, é mudado para Esther. Esther no hebraico quer dizer masti, que significa aquela que foi escondida, aquela que foi reservada, aquela que foi preservada por algum tempo para ser apresentada no momento oportuno. A lição é: Deus pode usar a rainha que está escondida em você, Esther, em você, Elizabeth, para que a glória dele seja manifesta onde você esteja, diante dos seus amigos, diante da sua igreja, diante da sua família. É possível quebrarmos a cabeça tentando achar uma solução para certos problemas que não estão em nós, mas também é possível achar respostas para alguns problemas dentro de nós, quando nós temos a sabedoria que vem da parte de Deus. Por isso que Salomão diz: sobre tudo o que você deve guardar em termos de sabedoria, em termos de conhecimento, guarde no seu coração, preserve, que de um momento para o outro você vai precisar dele. Nem sempre as coisas parecem óbvias. Ninguém poderia imaginar o fim dessa história. Obrigado. O enredo do livro de Esther não cabe na mente de um homem natural. Como uma jovem escrava acaba se tornando rainha, diante de tantas outras moças belas, diante de tantas outras mulheres influentes. Como esse fim acaba chegando a ponto de Esther ter que colocar a coroa na sua cabeça. Como eu lhes disse, a Bíblia é o livro de Deus, e Deus estava conduzindo a história. Não foi eu quem escolheu, mas o texto que foi lido aqui, no Salmo 139, no verso 16, diz que os olhos de Deus olhou cada um de nós ainda numa substância sem forma alguma. E no livro de Deus foi decretado todos os nossos dias, antes mesmo de nascermos.
Então, Elizabeth, assim como Esther, está seguindo um enredo que foi determinado por Deus. Entretanto, ela tem a prerrogativa de, como mulher, seguir esses ensinamentos, seguir essas lições, para que ela seja bem sucedida na sua vida social, na sua vida espiritual, na sua vida como esposa, na sua vida como filha, na sua vida em geral. O enredo do livro de Esther, então, não cabe na mente de um ser humano, mas cabe no livro de Deus. Essa mulher, guiada pelo Espírito, ela acaba mostrando para nós aquilo que ela tinha guardado dentro de si mesma. Uma jovem com tantas coisas peculiares, uma jovem com tanta sabedoria, com tanto apego, com tanto esmero, com tanta capacidade de se dirigir em uma situação extremamente difícil. Esther, ela nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, nem nos precipitarmos diante de determinadas situações, diante de um perigo iminente. Quando ela está na corte, ela se sente pressionada a tomar algum tipo de decisão e ir falar com o rei sem ser convidada, porque o seu povo estava em perigo, a sua própria vida estava em perigo. Então, Esther nos ensina a agir no tempo de Deus. A grande marca dessa jovem é a obediência, e aqui eu gostaria de chamar a atenção da aniversariante. A grande marca dessa jovem é a obediência. Samuel disse em um dos seus livros: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício quanto a que se obedeça a sua palavra? Ou seja, projeto de Deus, desejo de Deus é que cada um dos seus servos obedeça a sua palavra, conheça mesmo, comece a praticar. E aí Samuel continua dizendo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Obedecer é um ato de humildade, Elizabeth. Vasti não aprendeu essa lição. Tantas mulheres estão nesse mundo que nunca aprenderam a ser humildes, e por não aprender a ser humilde, a rainha Vasti foi substituída por Esther. Uma das coisas que nós precisamos pensar também nessa história: Deus tem um plano para você, Elizabeth. Ele pode ser esplêndido como o de Esther, mas ele também pode ser duro e doloroso, como foi a vida de Jó. Creia que Deus é soberano. Ele nos coloca no lugar certo e na hora certa. Para a glória do seu precioso nome, Deus é quem de fato dirige os nossos dias e os nossos passos. Portanto, esteja pronta para brilhar, rainha Elizabeth. Mas antes de tudo, seja obediente às autoridades constituídas sobre você, seus pais, seus professores, seus líderes espirituais, seu futuro pastor, seu futuro marido, entre outros. No palácio, Esther ficou aos cuidados de um homem, de um eunuco chamado Hegai. Hegai lhe ensinou a como se comportar no palácio, como se comportar como uma rainha e como se comportar diante do rei. A obediência, mais uma vez, foi fundamental para a vida da jovem Esther. E seguindo todas as orientações de Hegai, ela conseguiu vencer o concurso e ser aclamada rainha, e passar a ser aquela que ditaria os desígnios da coroa do Império Persa. Olhe para nós, como verdadeiros cristãos. Nós também um dia saímos dessa posição de escravos do pecado, do mundo e do diabo, e passamos a reinar com Cristo, e no final receberemos a coroa da vida. Esther era uma jovem submissa às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Hoje é diferente. Os dias são maus, os homens, as mulheres são desobedientes, são irreverentes, são incrédulos, vivem distanciados de Deus, alheios às coisas de Deus, à igreja e à palavra de Deus. Então, guarde esses princípios no seu coração. Submeta-se às autoridades quando elas agirem corretamente. Lembre-se que eu disse isso: quando elas agirem corretamente. Eu sei que se você seguir todos esses exemplos que Esther deixa para você, Deus abençoará suas finanças, Elizabeth, sua vida profissional, sua vida amorosa, sua fé. Certamente serás bem-sucedida. Não tenha receio de pedir e seguir bons conselhos. Depois de herdar o trono, Esther não se tornou arrogante como Vasti. Agora, a rainha Esther, na posição de rainha do Império Persa, esposa do rei Assuero, ela continuou obediente,
ela continuou humilde, ela continuou submissa a Deus, e aí ela passa a ser intercessora do povo de Israel. Havia uma trama para que esse povo fosse destruído, para que esse povo fosse exterminado, e Esther acaba indo ao rei e intercedendo em prol do povo. O intercessor é alguém que se coloca entre Deus e o necessitado e roga pelo carente. É isso que ela faz. Ela se coloca entre Deus e o seu povo, ela se coloca entre o rei e o seu povo. O intercessor vai até Deus pedindo em favor daquele que está impotente na hora para resolver um problema ou tomar alguma atitude. E aqui eu peço para você que você nunca deixe de interceder pela sua casa, pela sua igreja, pelos seus líderes, pelos seus irmãos e pelos seus amigos. Seja uma mulher de caráter, de personalidade, seja forte, tome posições, posicione-se principalmente do lado certo, do lado espiritual. Certamente você vai receber muitas propostas desse mundo que, a meu ver, levariam você à destruição, à derrota e a uma série de problemas. Mas posicione-se ao lado do Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas serão acrescentadas. Não baixe a cabeça para o pecado, nem para o mundo, nem para o inimigo, de maneira nenhuma. Ande sempre de cabeça erguida, como quem sabe de onde veio, o que veio fazer nesse mundo e para onde vai depois que partir daqui. Tome decisões e posições firmes. Mordecai, chamando Esther, disse para ela: se você não posicionar, Deus é soberano, o socorro virá de algum lugar, Deus é pai de Israel, agora eu não sei o que será de você. Ou seja, além de o primo colocar uma responsabilidade tal na mão dela, ele disse que a vida dela também corria perigo. Esther poderia morrer caso virasse as costas para Deus e para o seu povo. Então Esther tomou a posição em favor dos seus e intercedeu junto ao rei por Israel. Esther obedeceu porque era uma jovem temente a Deus. Em seguida, ela reuniu todas as suas jovens, aquelas que a serviam, chamou o seu primo Mordecai e mandou ali apregoar um jejum de 3 dias. Sabe o que isto significa? Estratégia espiritual. Todas as vezes que você se sentir atingida, perseguida, aflita, tenha uma estratégia espiritual. Procure nas Escrituras. Então essa mulher, ela observa o tamanho do problema, ela vê o tamanho da necessidade, ela olha para o seu reino, ela olha para a posição que ocupava, sem esquecer de onde vieram, olha para o seu povo, ela tomou uma posição, apregou um jejum. Depois de 3 dias ela vai à presença do rei, sem ser convidada, mesmo correndo risco de vida. Esther se humilhou perante o Senhor, afinal sua vida também estava em jogo. Se ela chegasse até o rei e o rei estendesse o cetro de ouro para ela, estaria tudo bem. Mas o que é interessante é que ela diz para o seu primo que se ela morresse, também estaria tudo bem. Essa mulher pensou grande, pensou como rainha. Ela tem uma firmeza de caráter, ela tem convicção. Firmeza de caráter e convicção são características essenciais para quem deseja viver bem na vida e ser bem sucedida, para ser uma vencedora. Então ela vai lá e intercede, porque era uma mulher de Deus, uma vencedora. Esther não virou as costas para Deus, nem virou as costas para o primo que a criou, nem para o seu povo de onde ela vem. Não virou as costas para as suas origens. Ela poderia dizer: eu agora sou rainha, vocês que se virem, problemas de vocês, eu não preciso mais de vocês. Mas Esther foi uma mulher de Deus e que manteve-se humilde, obediente e fiel ao seu Deus e aos seus princípios. Eu sei que você recebeu princípios de seu pai, de seus pais. Eu sei que você obedece princípios que são ensinados neste local, na sua igreja. Siga esses princípios, não abra a mão deles por nada nesse mundo. Quantos anos você está completando? 18 anos. Eu fui fazer uma pesquisa, quantos anos Esther começa a sua vida no reinado do rei Assuero. Nós não temos esse número preciso, mas alguns rabinos dizem que ela tinha aproximadamente 18 anos. Então, minha caríssima Elizabeth, assuma o trono da sua vida. Você tem 18 anos e caminhe a partir daqui. Viva para a glória do nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe.
Que a vida de Esther seja um exemplo para você. Que as suas características mais marcantes, que é a obediência, a humildade, a fé em Deus, seja um marco para a sua vida, que dirija você a partir daqui. Eu não olho mais para a jovem Elizabeth, eu estou vendo aqui a Elizabeth mulher. Deus te abençoe e te guarde.